Mateus 16:13 aqui. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. Verso 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Vou ler de novo. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Pai, Deus eterno, clamamos a Tua misericórdia, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, e de falar a Tua palavra, Senhor. Não temos a menor condição de nós mesmos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor. Precisamos da Tua graça, Senhor, da Tua bondade, Senhor. Fala o que o Senhor quer entregar à congregação, Senhor. Que não seja uma palavra do homem, Senhor, mas seja do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, meu Deus. Ó Jesus, muito obrigado, meu Senhor. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, podem se sentar. Irmãos, eu pedi ao Senhor essa semana, aliás, eu já venho pedindo já há 2 semanas que o Senhor me trouxesse uma palavra, e uma palavra que, enfim, que fosse fundamento para nós, sabe, irmãos? O pastor tem dado essa orientação no sentido de trazermos palavras referentes aos fundamentos da fé cristã, né? Os fundamentos nos colocam firmes na presença do Senhor, né? Nós não vamos discutir, brigar, divergir nesses fundamentos. Esses fundamentos nos fortalecem em Cristo, nos fazem olhar para Cristo. E meditando na palavra do Senhor, me veio muito forte aquela palavra que o apóstolo Paulo diz que não tem outro fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. É Cristo. Hoje, como os irmãos sabem, a maioria dos cristãos comemoram a Páscoa hoje, né? A saída do povo do Egito, né? Que simboliza a nossa saída do mundo, né? Mas antes disso tem a passagem nos umbrais das portas, né? Do sangue do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro nos permite, em Cristo, sairmos do mundo, porque Ele nos lava de todo o pecado. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Porém, irmãos, eu quero convidá-los, se for pela graça e bondade do Senhor, convidá-los a olhar o Cordeiro. Nós vamos examinar o Cordeiro, fazer como aquele sacerdote que pegava e olhava o Cordeiro e via se não tinha nele qualquer ruga, qualquer mancha. Quem somos nós para fazer isso? Mas a palavra nos mostra isso. Nos mostra examinar, olhar e contemplar o Cordeiro Santo de Deus. Aquele que foi morto e imolado pelos nossos pecados. Se o Senhor tiver misericórdia de nós vamos aprender um pouco mais a contemplar o Cordeiro, irmãos. Porque na contemplação do Filho de Deus, nós somos salvos de tudo, irmão. Nós somos salvos do pecado, dos pecados. Nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos de nós mesmos. Nós somos salvos não somente de algo, mas para alguém. Nós somos salvos em alguém, para alguém, né? Os irmãos espero que os irmãos vejam que esse assunto ele não tem nada de teórico, ele é totalmente prático. Ao contemplar o Cordeiro de Deus, nós ganhamos saúde na comunhão, nós ganhamos vida do Espírito em nós e na comunhão dos santos. Amém, irmãos? Glórias a Ti, Senhor. Primeiro eu quero convidar os irmãos a abrir lá em Gênesis capítulo 1, no verso 16. Na criação, nós vamos ver o Filho de Deus na criação. Os irmãos sabem que Deus foi criando. Ele criou os céus, a terra, o ar,
criou tudo que nela há, né? Os animais do ar, do campo, os animais aquáticos, né? E tudo que Deus foi criando, Deus olhava e falava, isso é bom, isso é bom. Mas quando Deus criou o homem, Ele olhou para aquilo que Ele tinha feito e falou, isso é muito bom, irmãos. Vamos ler o texto lá, irmãos. Verso 26, do capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem. Interessante aqui, né, irmãos? Aqui está no plural, né? Façamos o homem. Os versículos anteriores, eu não vou ler aqui, os irmãos conhecem o texto, né? O Espírito Santo está ensinando que Deus disse. Aqui, quando Deus vai criar o homem, aqui aparecem pelo menos duas pessoas, né? Porque aqui está no plural, irmãos. Os irmãos sabem que quando um texto está no plural, a fala ali é coletiva. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No verso 31, depois os irmãos vão ver que Deus viu o que Deus fez e falou que isso era muito bom, tá bom? Muito bom. Então só até aqui. Hoje nós vamos ler bastante textos, então eu não vou me deter tanto aqui nas explicações, os irmãos vão entender. Nós estamos vendo que o Filho de Deus estava lá em oculto, desde o Gênesis, desde o primeiro capítulo do Gênesis, irmãos. Outro dia eu vi uma discussão na internet de vários teólogos divergindo, né? Fazendo vídeo para o outro. Espero que os irmãos não tenham visto isso. Chega a ser lamentável. E uns diziam que Jesus não era, que Cristo, Jesus não era a chave hermenêutica da Bíblia. E outros diziam, não, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, né? Irmãos, a Bíblia toda só tem um trabalho, nos mostrar, nos revelar quem é o Cristo de Deus, quem Ele é e o que Ele fez. Amém, irmãos? Se nós não vermos Cristo em todos os capítulos da Bíblia, irmãos, nós precisamos parar a leitura, nos ajoelhar diante de Deus e pedir, Senhor, se revela a nós nas Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse. Amém, irmãos? É esse o objetivo de Deus nas Escrituras, é nos revelar o seu Filho Santo. Amém, irmãos? Quiçá possamos ver a Cristo em todos os versículos, quiçá em todas as palavras da Bíblia, possamos de alguma maneira ver o Filho de Deus, contemplar a sua beleza. Irmãos, não existe carreira cristã baseada somente em fazer algo para Deus. Amém, irmãos? O coração nosso tem que ser nos dispor ao Pai. Amém por isso. Glórias a Deus. Mas primeiramente, a nossa vida tem que ser olhar para Ele, porque olhando para Ele nós temos vida. Jesus falou, olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim. Vocês olham e não creem, mas bendito aquele que olha e crê em mim. Amém? Vamos dar uma olhadinha agora, uma visão. Nós olhamos no princípio a criação de Deus, a criação que Deus criou. Agora nós vamos olhar, vamos tentar voltar antes da criação de todas as coisas. Os irmãos vão ver que quando João fala lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele está falando do princípio, mas esse princípio não é a criação do mundo. É antes da criação do mundo. Porque no princípio, ele já estava lá. O verbo já estava lá. Nós vamos olhar agora para o Filho eterno de Deus. Para o Filho eterno. João 1:1.
Amém? Todos acharam? Irmãos, eu preciso fazer alguns comentários acerca desse texto aqui. Não sei se todos os irmãos sabem, mas o Evangelho de João talvez tenha sido o último livro da Bíblia, tá? Até mesmo depois de Apocalipse, tá certo? Existem vários estudiosos que apontam para isso, né? Mas se não foi o último, talvez ele tenha sido o penúltimo, tá bom? E por que João velhinho, João que já tinha passado pelo exílio de Patmos, né? Que já tinha em suas mãos as cópias do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ao qual ele mesmo examinou e viu que era daquele jeito mesmo, que tinha acontecido as coisas, que aqueles relatos eles eram verdadeiros. O próprio apóstolo João viu essas coisas, né? O que João precisou falar? Que estava lá em Mateus, Marcos e Lucas, mas que não estava explícito, tão explícito e tão escancarado. Precisava se ver com mais clareza. O que ele precisava mostrar, irmãos? Que não estava tão claro lá. Que ele ainda tinha aquele apóstolo que era o último apóstolo vivo do Senhor. O que ele precisava trazer para a igreja? Entende, irmãos? É isso que nós vamos olhar aqui. Ele começa o texto já mostrando isso. O que ele precisa, o que ele aprendeu do Senhor. O que ele aprendeu do Senhor. E nós vamos, com a misericórdia de Deus, nós vamos contemplar essas coisas que João contemplou. Aquilo que ganhou o coração de João, que ganha o nosso também. E também eu gostaria de mostrar para os irmãos aonde está isso no Antigo Testamento. Onde você vê esse texto oculto aqui no Antigo Testamento, o mesmo texto. Os irmãos vão ver a beleza desse texto. Olha só, vamos contemplar o Cordeiro de Deus agora. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O verbo aqui, irmão, a palavra verbo é logos. Algumas traduções trazem aqui como a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que no princípio ele era. Ele não só estava, mas ele era, ele é. Esse é um eterno. Os irmãos vão ver no texto que nós vamos examinar. Os irmãos vão ver a eternidade do verbo de Deus, da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção para essa palavra, logos. É uma palavra muito importante. O que João estava escrevendo aqui, irmãos? Nós temos que entender a necessidade que João tinha de expor e o que ele estava combatendo naquela época dele. João estava combatendo heresias terríveis que começavam a tomar conta da igreja. Heresias terríveis. Que depois, no século II e século III, essas heresias ganharam um corpo monstruoso. Quase se perdeu a revelação de quem era o Filho de Deus, da divindade do Filho de Deus. A igreja chegou ao ponto de quase todas as pessoas que liam e estudavam a Bíblia de dizer que Jesus não era Deus. Olha só que ponto chegou, irmão. E João já desde a época dele, desde o ano 90 por ali, já estava ali pelo Espírito decepando a cabeça da serpente, expondo isso aqui no texto. Se João não tivesse deixado esse texto, talvez, irmãos, nós tivéssemos perdido a divindade do Filho de Deus, quem Ele é. Nós estamos aqui louvando e adorando o que Ele fez, a glória daquilo que Ele fez, da sua obra. Mas para entendermos com mais profundidade o que Ele fez, nós temos que entender, ainda que só tateando, né? Porque quem conheceu a Deus nesse nível, né? De saber exatamente quem Ele é, de sondarmos as suas profundezas, irmãos, quem somos nós? Mas ainda que tateando, nós podemos tocar nessa realidade. Ainda que tateando. E na verdade Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar a nós. O Logos, irmãos, é uma palavra grega. É uma palavra grega que um filósofo chamado Heráclito, em torno de 500 anos antes de Cristo, esse filósofo, ele cunhou esse termo, até onde se sabe, ele cunhou esse termo.
E esse termo foi baseado em quê, irmãos? Lembra que João está escrevendo em grego para gregos aqui. Provavelmente o Evangelho de João tenha sido uma carta, assim como o Apocalipse e as outras cartas. Possivelmente, bem provável que ele tenha escrito para a igreja de Éfeso. Os irmãos sabem que a igreja de Éfeso, ela era formada, constituída praticamente de gentios, de gregos, né? Éfeso é uma província grega, é uma província que vinha do Império Grego e depois se tornou romano, porque todo mundo estava se tornando romano, mas que mantinha a cultura grega, a língua grega. Tá certo, irmãos? No português nós não conseguimos achar palavras para expressar a profundidade de algumas palavras gregas. Por exemplo, a palavra amor, nós temos dificuldade com o amor. Nós temos dificuldade com várias palavras, e uma das palavras que temos muita dificuldade é o logos. Se não estudarmos a palavra logos, talvez esse texto aqui passe muito batido para nós, passe muito superficial, muito raso, tá certo? Logos é uma palavra que foi cunhada por esse filósofo, que ele começou esse estudo. Os filósofos gregos, antes dele, se esmeravam em estudar as mitologias, que naquela época para eles não eram mitologias, era a religião deles. Eles queriam estudar Zeus e Hermes, o deus da guerra, o deus do Poseidon, o deus do mar. Entende? Eles estavam naquilo. Mas de repente eles começaram a querer olhar com mais profundidade na razão. Eles começaram a olhar para a razão e entender, sair um pouco daquela superficialidade, daqueles deuses inventados, e começaram a estudar as coisas lógicas, a observação da natureza. Eles começaram a observar a natureza, eles observavam as estrelas, o comportamento dos astros, o ciclo do sol, né? Que o sol dava que a Terra dava uma volta no sol, né? E que todo dia acontecia isso, e que haviam as estações do ano, e tudo numa harmonia perfeita. Que as coisas, que a lua não caía na terra. Por que a lua não cai na terra? Por que a lua não se afasta da terra? Né? O que a mantém naquela posição? Né? O que mantém as estrelas nos seus lugares? Por que as estrelas não caem? Né? Por que o mar não invade cidades? Né? Por que a maré, como que a maré é controlada? Né? Eles começaram a observar a natureza e ver essas coisas, e ver os animais, o comportamento dos animais, e eles não entendiam aquilo. Aí esse Heráclito olhou aquilo e falou assim: olha, eu não entendo isso, eu só sei que existe uma perfeição, existe um controle, existe uma mente por trás, que rege todo o universo. A palavra universo vem de única versão, ou seja, um único dono. Eles olhavam aquilo e falavam assim: olha, tem algo que sustenta todas as coisas, que mantém as coisas no lugar. Eu não conheço esse algo, eu não sei quem é, eu não sei o que é, eu só sei que ele existe. Então, por não saber quem é, com certeza isso é uma força impessoal, é algo impessoal. E eles começaram a atribuir à própria natureza aquilo, mas eles sabiam que existia uma mente por trás daquilo. E tudo isso, irmãos, que eu estou falando para vocês aqui, eles chamavam isso de logos. Aí vem, 500 anos depois, o apóstolo João escrevendo para esses mesmos gregos, na cultura deles. Perceba no Novo Testamento que quando se escreve uma carta para judeus, você vê lá em Hebreus, existe uma grande citação do Antigo Testamento, e toda a figura do sacerdote, de Abraão, né? Quando ele escreve para gregos, ele fala na linguagem dos gregos. Ele explica para os gregos dentro do que eles conheciam, dentro do que eles tinham estudado, e mostra e traz a revelação da verdade. Entende? Aquele Logos que criou todas as coisas, que tudo suporta, que tudo sustenta, que controla o universo. Esse Logos, ele era pessoal, ele não é impessoal. Vocês estão certos de observar o Logos, de querer saber quem é o Logos, mas ele não é uma força. Esse Logos é uma pessoa. É uma pessoa. E essa pessoa, ela se revelou ao mundo na pessoa do Filho de Deus. É isso que fala esse texto aqui, irmãos.
Vamos ler o texto agora, dentro desse entendimento que nós estamos falando aqui. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Logos na criação. Ele estava com Deus na criação. Lembra que nós lemos lá, façamos o homem. Está vendo, irmãos? Vocês estão vendo aqui? Ó, a revelação daquele texto, Gênesis 1, 26. Está aqui, ó. Ele estava com Deus. E por meio dele, todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O 6. Aqui agora ele começa a falar de João Batista, né? Ele vai falar do testemunho de João Batista. João Batista veio falando desse Logos também, ele vem falando dando testemunho, examinando o cordeiro, tá vendo? Ele estava examinando o cordeiro, como um sacerdote examina para ver se tem alguma mancha, alguma ruga. Ele está lá contemplando o cordeiro, a beleza do cordeiro. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E esse veio ao testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O verbo de novo aqui. E o verbo, o Logos, se fez carne. Isso aqui é o mistério da encarnação, irmãos. O mistério da encarnação. Aquele Deus eterno que tudo sustenta, que tudo subsiste. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele, sendo achado na forma de Deus, não achou que deveria se apegar a isso. E se encarnou. Se fez homem, irmãos. Olha a humildade do nosso Senhor. Olha a humildade. É isso que está falando o texto aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Outro mistério aqui, irmãos. Unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Unigênito do Pai. O que é unigênito? Único gerado. Único gerado. Muitos caíram na heresia de dizer que Jesus foi criado por Deus, pelo Pai. Jesus não seria Deus, ele seria uma criação de Deus, ainda que a melhor criação. Essa heresia, até onde se tem notícia, ela começou com um homem chamado Ário, né? Daí vem a doutrina do arianismo. Hoje nós vemos algumas pessoas professando algo semelhante, os conhecidos testemunhos de Jeová. Eles ensinam que Jesus é um exemplo para nós seguirmos, né? Que Ele é a melhor pessoa que pode existir, né? Que Ele é a melhor criação de Deus. Isso é uma heresia. É uma heresia. Jesus não é criado. Jesus é gerado de Deus. E Ele não foi gerado no tempo, irmãos. Ele não foi gerado no Cronos, o tempo que nós conhecemos. Ele não foi gerado no tempo. Ele é gerado eternamente no Pai. Nós vamos ver isso, irmão. Com a glória de Deus, pela glória de Deus, nós vamos ver isso. No texto que nós vamos ver agora, nós vamos ver todos esses princípios. Quem o Filho é, que Ele estava com o Pai na criação de todas as coisas, na criação da terra, na criação dos céus. Ele já era com o Pai, e Ele estava em plena harmonia com o Pai
no Espírito, nós vamos ver essas coisas. Eu convido os irmãos agora a abrir em Provérbios 8. Aqui está o texto que eu falei para vocês, irmãos. Que Deus nos dê olhos para ver, irmãos. João, quando ele... Provérbios 8:12. João escreve o seu capítulo 1 do Evangelho, né? O Evangelho de João. Espero que os irmãos consigam ver a similaridade dos textos. Que texto bíblico João, movido pelo Espírito Santo, utilizou trazendo a luz do Novo Testamento? Que texto bíblico, irmãos? Irmãos, nada do que foi escrito no Novo Testamento está solto na Bíblia. Entende, irmãos? Os irmãos conseguem compreender? É claro que houve uma revelação no Novo Testamento, é claro. Mas tudo que está escrito no Novo Testamento é uma revelação do Antigo. É uma luz daquilo que já estava escrito antes. Já havia sido proferido anteriormente. Como é que fala lá em Hebreus, né? Tendo falado de várias maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Falou o quê? De modo final no Filho. Plenamente no Filho. Toda a luz, o que estava em fragmentos no Antigo Testamento, um pouco aqui, um pouco lá, ele falou plenamente, com toda a luz no Novo Testamento, mas já estava lá no Antigo, e o Antigo para nós é ensino, é instrução para a glória de Deus. 8:12. Olha só, irmãos, eu peguei esse versículo 12 aqui para vocês verem, contemplarem que a sabedoria, o assunto aqui é sabedoria, tá? Que essa sabedoria que Salomão está falando aqui no seu texto, essa sabedoria na verdade é uma pessoa, assim como Logos é uma pessoa, né? Na verdade, essa palavra sabedoria, ela não é bem traduzida para o grego como Logos, mas ela chega nesse entendimento. Ela é traduzida como Sofia ou Sofia, tá? Mas a palavra Sofia, ela aponta para o estudo do Logos, tá bom? Só que aqui nós estamos falando uma palavra hebraica. Eu a sabedoria como pessoa, tá vendo? Pessoa. Eu a sabedoria habito com prudência e acho ciência dos conselhos. Agora vamos para o verso, eu vou pular com um trecho aqui para a gente, né, olhar mais especificamente, contemplarmos para a gente não desfocar o assunto. Eu só quis mostrar para vocês a pessoalidade da sabedoria. Tá vendo? Vocês estão vendo uma pessoa ali. Eu, a sabedoria, uma pessoa. Tá bom? 8:22. O Senhor me possuiu, ou me possuía, no princípio. Tá vendo? Quem que o Senhor possuía? A sabedoria que fala. Vocês estão vendo aqui, irmãos, uma pessoa falando? É a sabedoria que está falando aqui. A sabedoria tem uma voz aqui, tá vendo? 22 de novo. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Tá vendo? Antes de qualquer obra, irmãos. Pense no Logos aqui, irmão, com o Senhor. Desde a eternidade fui ungida. Ó Espírito, como é que é unção, irmãos? Não é pelo Espírito, não é? O óleo não é a figura do Espírito, não é uma sombra do Espírito Santo? Ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Antigo Testamento aqui, irmãos. Olha a beleza disso. Desde o princípio. Que princípio é esse, irmão? O princípio mais antigo, irmão. Antes do começo da terra. Então, o princípio que João está falando, irmão, o texto que ele está citando é esse aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, tá vendo? É o princípio antes da criação. Em Gênesis nós olhamos Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aquele princípio lá é o princípio da criação. Mas João e Provérbios aqui estão indo antes da criação. Ele está mostrando o relacionamento eterno do Pai eterno com o Filho eterno no Espírito eterno. Amém, irmãos? Os irmãos conseguem ver a beleza desse texto? 24. Antes de haver abismo, fui gerada. O princípio de geração eterna, irmãos. Está vendo aqui? E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada.
Tá vendo? Lembra que João Batista fala? Que ele veio após mim, mas ele era antes de mim. Vocês estão enxergando isso, irmão? 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, lembra que fala lá em Gênesis que no princípio a terra era sem forma e vazia, lembram? Era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembram disso? Tá vendo aqui, ó? É o que ele está falando aqui, ó. Vou ler de novo 27. Ó. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. E quando compunha os fundamentos da terra. O 30. Então eu estava com ele e era o seu aluno. E era cada dia as suas delícias. Aqui, irmão, olha que maravilha. As delícias do Pai. É a sua sabedoria, irmãos. Pode em algum momento, Deus, na sua eternidade, Deus Pai, o Pai nunca foi gerado. O Pai nunca foi gerado. O Pai é ingênito. Essa é uma característica do Pai. Ele é ingênito, ele é não gerado. O Pai nunca é gerado. O Filho é unigênito, ele é eternamente gerado. Ele foi o único gerado de Deus, eternamente gerado. E o Espírito Santo procede. O Espírito Santo é o que procede. Ele procede do Pai e do Filho. Essa é a característica do Espírito. Ele é o que procede. Ele procede do Pai e do Filho. Vou ler de novo 30. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31. Folgando no seu mundo habitável. Agora entra a terra, irmãos. Está vendo? Ó? Vocês estão vendo aqui, irmãos? Ele estava falando de algo que acontecia antes da terra, antes de existir um mundo habitável. Está vendo? Então, antes de existir um mundo habitável, ele era com o Pai. E ele era as delícias do Pai. Como o Pai viveria sem as suas delícias? Não tinha como Deus viver sem a sua sabedoria, irmãos. Essa sabedoria é gerada do Pai. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora entra nós aqui, irmãos. Tá vendo, irmãos? Quanta coisa antes de nós, irmãos. Quanta coisa antes da criação da terra em si. Vocês estão vendo aqui, irmãos? Mas ele criou um mundo habitável. Ele colocou sobre a face da terra seres humanos. E tinha no seu coração isso aqui, irmãos, ó. Habitar nesse mundo habitável com seres humanos. Achando as minhas delícias, as delícias do Pai, com os filhos dos homens. Entende, irmãos? Olha o presente que Deus nos deu, as delícias do Pai. Vocês lembram quando Jesus chega, na continuação daquele texto, eu só vou citar aqui, na continuação do capítulo 1 de João, Jesus ele chega para João Batista e vai ser batizado, né? Ele desce as águas e dali vem o Espírito em forma de pomba, né? O Espírito Santo de Deus. Ele desce, repousa sobre ele, não é isso? E ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento que o Espírito pousa sobre ele, abre-se o céu e uma voz do céu, e nós sabemos que é a voz do Pai. Ele fala assim:
Este é meu filho amado, as minhas delícias. Tá vendo aqui, irmão? Este é meu filho amado e nele me comprazo. Irmãos, a tradução mais perfeita desse texto, se você olhar no grego, você vai ver isso com clareza. A tradução mais perfeita seria assim, ó: este é meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. E agora eu te pergunto, irmãos, que prazer sobrou para nós? Senão o prazer que o Pai acha no Filho dele. O Filho dele é que tem as delícias e não nós. Tá vendo, irmãos? Para nós é impossível agradar a Deus se não for no Filho. Não apenas para o Filho, mas no Filho, mergulhados no Filho, imersos e gerados no Filho. Vocês estão vendo, irmãos? Isso daqui não tem nada de subjetivo, irmãos, de platônico ou qualquer nome que você possa dar. Isso aqui é totalmente prático. É a vida da igreja, irmãos. Contemplar ao Senhor a sua beleza, a sua formosura, a sua criação, desde a criação ou antes da criação, o seu relacionamento eterno, o Pai eterno com o Filho eterno, no Espírito eterno. Contemplamos a sua belezura, a sua santidade e somos transformados, somos salvos para a sua glória. Tá vendo, irmão? É isso que João está trazendo aqui. É isso que João precisava falar para a igreja, irmãos. Não despreze essas palavras. Não despreze. Eu vou continuar mais um pouco aqui, ó. No capítulo 9, vou ler só o primeiro versículo de Provérbios. Aqui, irmãos, olha a obra. Agora a obra está adequada aqui, irmãos. Nessa base que nós falamos aqui, ó. Quem Ele é. Quem Ele é. Agora nós contemplamos o que Ele fez. Vocês estão vendo? Estão vendo, irmãos? Quem Ele é vem antes do que Ele fez. Amém? Não que o que Ele fez não é santo, é maravilhoso o que Ele fez, irmãos. É maravilhoso a obra da cruz. É maravilhosa. Nós vamos contemplar isso a eternidade inteira, a obra que Ele fez. É maravilhosa, é linda a obra da cruz. Mas, olhando para Ele, nós podemos enxergar o quão santo era aquele cordeiro que foi sacrificado, irmãos. Capítulo 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa. Está vendo? Aqui somos nós, irmãos. Deus não habita em casa, em templo algum feito por mãos humanas. Está vendo? Ele já edificou a sua casa. Irmãos, não tem como nós edificarmos uma casa para Deus. É impossível. Impossível. Ele edifica a sua casa antes de tudo. É Ele que edifica a sua casa. Tá vendo? E olha, nós vamos ver aqui que essa casa aqui é edificada no tempo agora, no Cronos, tá vendo? Aquela eternidade que nós vimos lá, que nós contemplamos no texto, agora Ele traz para o tempo. Vocês querem ver? Ó, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Interessante, né? 7 aqui. Lembra que em Apocalipse, quando fala do templo de Deus, que fica lá na Nova Jerusalém, né? Aquele templo, ele fala das colunas, e as colunas são 12 colunas, não são 7 aqui. Aqui são 7. Lá são 12. Por que tem essa diferença? O 12 na Bíblia, os irmãos vão ver, ele fala do plano de Deus eterno. É muito além do que o Cronos, do que os 7 dias. Entendem, irmãos? Vocês conseguem contemplar isso? Teve um dia que Deus criou a terra. E tem um dia que Ele vai voltar. E tem um dia que a Nova Jerusalém desce do céu. E daquele dia em diante não vai mais haver dia de novo. Não vai haver mais noite. Vocês entendem, irmãos? Deus, Ele é o Rei eterno. Para lá e para cá. Né? Ele é de eternidade a eternidade. Né? Estende o seu reino. Tá certo, irmão? Mas dentro desse reino eterno, Deus colocou uma vírgula. Essa vírgula somos nós, irmãos. É uma vírgula no meio da eternidade. Vocês conseguem enxergar isso, irmãos? É o 7. 6 dias trabalhará o homem. O 7º é do Senhor. Tá vendo? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu glorifico ao Senhor porque outro dia eu vi o pastor Alan pregando sobre isso. Glória a Deus. Eu vi ele falando sobre esses 6 dias.
Tá certo, irmão? Nós estamos findando o 6º dia. Nós estamos entrando no 7º dia. Amém? Então, 6 dias é o tempo que o homem tem para trabalhar. Depois acabou esse tempo. Depois é o trabalho do Senhor, é o descanso do Senhor. A terra vai descansar no 7º dia. Tá vendo, irmão? Nós estamos às portas dessas coisas. Se você pegar, trazer de Adão até chegar a Cristo, vocês vão ver que dá quase que exato 4.000 anos. 4.000 anos. De Cristo até hoje, são mais 2.000 anos. Então, nós estamos terminando o 6º dia. Estamos entrando no 7º dia. Tem uma outra coisa bem interessante. Isso aqui é mais curiosidade para os irmãos nesse momento. É a palavra de Deus, mas nesse momento eu não vou aprofundar nisso. Lembra que Jesus falou assim: destruam esse templo, essa casa, e eu reedifico ela em 3 dias. Dali de onde estava Jesus até o tempo final são 3.000 anos, 3 dias. Vocês estão vendo, irmão? Ao 3º dia. Eu estava lendo ontem que o primeiro milagre que Jesus fez foi aquela transformar água em vinho nas bodas de Canaã. Lembra? Vocês lembram como é que começa o texto? E ao 3º dia. Ao 3º dia, no início do 3º dia. O que Deus faz no início do 3º dia? Ele transforma a água em vinho. É as bodas do Cordeiro, irmãos. Ao 3º dia, no início do 3º dia. De Cristo para cá, o início do 3º dia é o final. Esse é o final do 2º. Nós estamos vivendo o final do 2º. Vocês conseguem compreender isso, irmão? Então, olhando desde a criação de Adão até o final, são 7 dias. Tá vendo? Então, são 7 colunas. Deus está falando no Cronos aqui. Tá vendo? E Deus criou esse Cronos aqui porque Ele tinha um propósito. Ele queria buscar as suas delícias, achar as suas delícias também nos filhos dos homens. Tá vendo, irmão? Ele tem as suas delícias em si mesmo. Ele não precisa de nós. Ele não precisa. Deus é plenamente satisfeito. O Pai é plenamente satisfeito no Filho. Mas Ele decidiu encontrar as suas delícias em nós, na sua casa. Tá vendo? Em nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então já estou quase encerrando aqui, irmãos. Irmãos, vamos abrir João 6. Vamos voltar para João. Irmãos, olha, se vocês olharem com muita atenção, se vocês lerem Efésios, vocês vão ver que o apóstolo Paulo começa dessa maneira como nós estamos começando aqui, como o apóstolo João começa. Ele vem lá da eternidade, do Deus eterno, e vem trazendo e conclui falando de nós. Vocês repararam isso em Efésios? Ele vai do maior, da eternidade, vem e termina o assunto no Cronos, nas nossas vidas, em nós, prático, mostrando toda aquela beleza na praticidade nos nossos dias, tá vendo? E Efésios é assim, Colossenses é assim. Olha Colossenses para você ver se não é assim. Colossenses é assim. Hebreus é assim, o livro de Hebreus é assim. Tá vendo? Ele começa falando que o Senhor é maior que os anjos, ele começa glorificando o Senhor, mostrando quem Ele é, antes de falar da sua obra. Depois em Hebreus começa a falar da sua obra, né? Mas primeiro aponta quem Ele é, para depois falar da sua obra e depois termina em nós, com as exortações para nós. Tá vendo? E o Senhor Jesus fez exatamente a mesma coisa. Ele apontou para o Pai. Por isso que ele fala, tudo eu tenho no meu Pai. Tudo. Ó, verso 40. João 6,40. Contemplação, irmãos. Contemplação. Nós temos que aprender em Deus, buscar em Deus a contemplação. Aprender a ver a sua maravilha, a sua formosura na contemplação da palavra de Deus. Tá vendo? Eu peço para os irmãos, se os irmãos não têm esse hábito, leiam a Bíblia com esse espírito de contemplação. Às vezes pegue um versículo, irmãos. Eu sei que é importante a leitura corrida da Bíblia, é muito importante. Mas não faça só essa leitura.
além dessa leitura, pegue um texto, um versículo ou 2 versículos, um pequeno contexto e contemple esse texto. Contemple a beleza desse texto. Veja as palavras desse texto. Busque outras traduções desse mesmo texto para você pegar com mais profundidade, irmãos. Olha só, vou ler aqui o 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. É esta, é uma vontade, tá vendo? Que vontade é essa? Que todo aquele que vê o Filho, vê, tá vendo, irmão? Vê o Filho. O que nós estamos fazendo nessa manhã, irmãos? Olha a seriedade do que nós estamos fazendo, irmãos. Isso é solo sagrado que nós estamos pisando, irmão. Solo sagrado. Nós estamos vendo o Filho. Nós estamos vendo o que Moisés viu naquela sarça, contemplando o eu sou. Eu sou. Quem vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Ver o Filho. Tá vendo, irmãos? Irmãos, agora eu vou trazer para a prática de novo. Para a prática. Todos nós queremos andar com os irmãos, caminhar com irmãos, buscando a verdade de Deus, buscando o santo Deus. Todos nós queremos caminhar, mas nós temos dificuldade no nosso relacionamento uns com os outros. Especialmente nós, irmãos. Pense um pouquinho comigo. Pense um pouquinho comigo. Nós viemos de denominações diferentes, pensamos diferente, irmãos. Quantos textos nós olhamos de modo diferente, irmãos? Irmãos, vocês acham mesmo que nós vamos conseguir fabricar uma comunhão, irmãos? Vocês acham mesmo? Isso para nós é impossível. A nossa única saída, irmãos, é aprendermos de Deus, a contemplarmos o Cordeiro Santo de Deus, irmãos. Isso é prática da igreja. Isso não é teoria, irmãos. É prática. É prática. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Contemplando o Cordeiro de Deus. É por isso que nós saímos das nossas casas e viemos aqui no domingo de manhã. É para isso, irmãos. Para contemplar o Cordeiro. Amém? Já estou quase encerrando, irmãos. Eu vou mostrar para vocês mais 2 textos e aí nós vamos encerrar. Bem curtinho, 2 versículos na verdade. João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe qual foi o resultado dessa frase, irmão? Sabe qual foi? Ó, o 59. Então pegaram em pedras. Tá vendo? Pegaram em pedras. Por que eles pegaram em pedras, irmãos? Essa frase aqui, eu sou, foi usada por Deus lá na sarça, lá no deserto, quando Deus se revelou a Moisés. Falou: Moisés, eu sou o que sou. Tá vendo, irmão? É isso que Jesus está falando para eles. E eles não podiam suportar isso. É como se ele estivesse dizendo: olha, nós sabemos que você é um grande rabi, que você é um grande mestre da palavra. Nós sabemos que você é vindo da parte de Deus, porque o que você faz é impossível que um homem faça de si mesmo. Nós sabemos que você é até mesmo um profeta, do mesmo nível de Elias. Mas não diga que você é Deus. Não diga que você é filho de Deus. Isso nós não podemos suportar. Isso nós não temos condição de suportar, irmãos. Mas é isso exatamente o que ele estava dizendo para eles. Que ele é o grande eu sou, irmãos. Isso tem que ser cimentado no nosso coração, irmão. O grande eu sou. O grande eu sou. Esse é o nosso Cordeiro Santo que foi morto por nós. Ele é. João 8:24, e eu já vou encerrar. Por isso, o mesmo assunto, irmãos. Ó. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos
pecados. Tá vendo, irmão? Quando nós olhamos para Ele, nós encontramos perdão dos nossos pecados, irmão. A lavagem dos nossos pecados. Tá vendo? Quando olhamos para Ele. Eu sou. Vocês lembram aquela passagem lá no Getsemane, quando Jesus, quando os soldados foram para prender Jesus, vocês lembram? Aí eles chegaram assim e procuravam por Jesus em Nazaré. Aí ele falou assim, eu sou. Eles caíram. Irmãos, esse texto não bate forte no teu coração, irmão? Ele fala, eu sou. E tal, eles caíram 2 vezes, irmão. 2 vezes. Eles tomaram impacto com aquela palavra. Mas eles não entenderam aquilo. Mas eles perceberam a grandeza daquilo, né? Mas aquele momento era o momento das trevas. E era mister que o Filho de Deus fosse entregue na mão dos pecadores, na mão dos soldados e fosse crucificado. Era mister, era necessário. Para o nosso bem era necessário. Mas mesmo ali, naquela angústia que ele havia passado no Getsemane, ele não deixou de ser quem ele era. Quem ele é, eu sou. E eles caíram por terra, porque quando o Senhor diz eu sou, toda autoridade se dobra. Toda autoridade terrena não é nada perto da autoridade do Criador de todas as coisas, do Criador do universo. Eu sou. Irmãos, eu vou encerrar a ministração deixando aquele versículo que nós lemos no início. Eu gostaria que os irmãos meditassem agora, né? Não precisam falar nada, só meditem, né? Vamos meditar e em seguida vamos fazer uma oração. E vamos encerrar essa mensagem com uma oração, com reverência, sabendo que o solo que nós estamos pisando, não físico, o solo espiritual, o lugar que nós estamos pisando é santo, onde nós tocamos essa manhã. Olhando para aquele sim, que é o Cordeiro Pascal, que foi morto, foi entregue pelos nossos pecados, para a nossa justificação e santificação. E eu vou deixar aquela pergunta para os irmãos que está em Mateus 16, que diz assim, e vós, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou, irmãos? Quem vocês dizem? Se alguém perguntar para vocês, vocês têm condição de dizer quem ele é? Vocês podem, no seu canto de oração na sua casa, contemplar aquilo, sim pelo que ele fez, mas sim também pelo que ele é? Amém? Espero que, se o Senhor der graça, numa próxima oportunidade, eu possa trazer uma palavra voltada para o que Ele fez, para a sua obra. Mas hoje nós estamos olhando para aquilo que Ele é. Glórias a Deus, Senhor. Senhor bendito, Pai eterno. Graças te damos, Senhor. Ó, Senhor, que maravilhoso o Senhor é, Senhor. Quão grandioso o Senhor é, Senhor. Quão bendito o Senhor é, quão santo o Senhor é, Pai. O Senhor que está com o Pai na glória, na eternidade. E o Senhor é gerado eternamente no seu Pai. E o Senhor é as alegrias, é o gozo do Pai, as delícias do Pai, Senhor. O Senhor não precisava em nada de nós, Senhor. O Senhor não precisava nada. Senhor, nós não temos nada para te oferecer, ó Deus. Só temos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, mas nada, Senhor, não temos nada de nós mesmos, Senhor. Mas é a vida do Senhor que nos transforma, que nos salva de nós mesmos, Senhor. É olhando para Ti nós vemos a salvação, Senhor. Olhando para o Senhor, nós somos transformados de glória em glória e vivemos de graça pela graça, Senhor. Ó Senhor, quanta bondade no Teu coração, Senhor. O Senhor, um dia o Senhor decidiu juntar o Teu tudo com o nosso nada, Senhor. Ó Senhor, para nós é um mistério, tanta bondade, Senhor. Para nós é um mistério, tanto amor que o Senhor dispensou, que o Senhor entregou, Senhor. O Senhor, quanta beleza no Teu Filho, Senhor. Quanta luz, Senhor, emana do Teu Filho, Senhor. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o Logos eterno de Deus, o Verbo de Deus. Ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, o Príncipe da paz. O Príncipe da paz, Ele é o Senhor,
o Deus eterno. Ele é o próprio Deus. A vida estava com Ele e Ele era a vida dos homens. Ó Senhor, Senhor, dá-nos de comer e beber de Ti, Senhor. Precisamos da Tua vida, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer, Senhor. Salva-nos, Senhor, e seremos totalmente salvos. Ganha-nos, Senhor, e seremos totalmente ganhos para Ti, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. E no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que era, é e há de vir, nós Te louvamos, agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Ti, Senhor.